Olá, gente, tudo bem? Como é que estamos? Espero mais uma vez encontrá-las bem, se cuidando, se protegendo, né? Evitando sair de casa, se precisar, se for necessário, sempre com máscara, para que a gente possa se cuidar, usar o álcool em gel, lavar as mãos. E quando chegar a vez, tomar a vacina, para que a gente possa superar esses tempos pandêmicos. Eu sou Rafael Rolim, sou arte educador, brincante, sou professor aqui da oficina Grupo Folclórico do Instituto Chico Mota, que faz parte do projeto Minha História, Minha Vida, Vencendo o Preconceito com Arte e Cultura, aprovado pela Lei Federal de Incentivo à Cultura e patrocinado pela Autopeças, Padre Cícero e Perseu PVC. Como nós conversamos no último encontro, na última aula, nós já passeamos, né, por algumas manifestações da nossa cultura popular, do nosso folclore, né? Para quem não assistiu às outras aulas, dá uma olhadinha lá no canal do YouTube do Instituto Chico Mota, que tem todas as nossas aulas. E ao longo dessas 25 aulas, né, já produzidas, a gente passeou pelos reisados, passeamos também pelas bandas cabaçais aqui do Ceará, fomos até o Pernambuco, conhecer um pouco da cultura do nosso vizinho, que também é muito potente, tem uma história de valorização da cultura popular, né? O estado do Pernambuco. Lá a gente pesquisou um pouco e eu pude trazer para vocês o cavalo marinho, a ciranda, o coco, trouxemos também o coco cearense. E aí nessa ida e vinda, né, nesse trânsito, nós retomamos e retornamos ao Ceará para falar do maracatu cearense. Como eu disse também no último encontro, a gente tem dois tipos de maracatus. Na realidade são três, né? Aqui no Ceará a gente tem o maracatu, que é só maracatu cearense, né, como a gente chama aqui. E no Pernambuco a gente vai encontrar dois tipos de maracatu. O maracatu de baque solto, que é um maracatu mais conhecido como maracatu rural, e aí rural porque ele vai ocorrer principalmente na zona rural, fora da capital e da região metropolitana do Recife. E temos o maracatu de baque solto, que é também conhecido como os xangôs, né? Em Pernambuco, principalmente, aí a gente vai encontrar esse tipo de maracatu na cidade do Recife. Num próximo encontro, a gente vai trabalhar em cima desses maracatus pernambucanos, tanto o maracatu rural como o maracatu baque solto. E hoje nós vamos dar continuidade no nosso estudo, a nossa pesquisa referente, né, ao nosso maracatu cearense. E como eu falei no encontro passado, é fruto, né, é descendente direto das nossas influências africanas e ameríndias, porque se vocês prestarem atenção no vídeo que a gente postou aí junto da última aula, vocês vão perceber que o maracatu cearense ele tem essa mistura, né? Tem a ala de baiana, tem a ala de índio, ou seja, tem a ala como se fosse representando essa negritude africana, mas também as nossas influências indígenas, que aí nessa mistura a gente vai denominar, né, os pesquisadores, historiadores, de afro-ameríndia, né? Na realidade é uma mistura da África com o que encontrava aqui com os índios, e também a pitada, né, do branco europeu, que também faz parte da nossa cultura, da nossa miscigenação, da nossa raça, do nosso povo brasileiro, né? E é dessa mistura surgem
essas diversas manifestações que garantem para nós, né, esse maravilhoso caldeirão cultural que é o Nordeste e que compõe a nossa cultura popular. Eu queria, no encontro de hoje, fazer uma ressalva ao nosso maracatu aqui, que inclusive tem sido alvo, na realidade, de muitas polêmicas, principalmente relacionado ao movimento negro. Por quê? Porque o nosso maracatu aqui tem uma tradição de pintar o rosto de preto. Eles usam uma pasta, que é uma pasta à base de silicone. Alguns usam pó de carvão, outros vão atrás de outras tinturas, mas é uma pasta da cor preta, bem preto, parece petróleo, e ela é brilhosa também, lembra muito essa viscosidade do petróleo. E eles pintam o rosto, exceto os índios, na brincadeira do maracatu, no cortejo, né, nesse cortejo de reis e rainhas, né, como a gente colocou inclusive no nome da nossa última aula. Eles pintam o rosto de preto, que eles chamam de negrume. E aí o movimento negro, na sua luta justa, por sinal, na sua luta de resistência, inclusive, né, de afirmação, da qual eu ajudo também nessa militância, mesmo não sendo negro, mas eu acho que é papel de todo o povo combater o racismo, esse racismo estrutural que a nossa sociedade padece, né? Recentemente, né, se não me engano, ontem foi mais uma pessoa negra, né, assassinada por uma bala perdida no Rio de Janeiro, dessa vez com requintes, né, de uma crueldade, porque essa moça negra que morreu estava grávida, né? Então foram 2 mortes com uma bala só. Ou seja, esse racismo que ainda impera, né, porque a gente não vê bala perdida no Meireles, que é o nosso bairro elitista daqui. A gente não vê bala perdida no Leblon, no Rio de Janeiro, né? A gente só vê bala perdida nos Jacarezinhos, né? Essa última ocorrência foi no Complexo do Lins também, uma região mais suburbana do Rio de Janeiro. Ou seja, na luta por essa resistência, né, de combate a esse racismo, o movimento negro criou uma categoria que eles combatem, que chama blackface, que é exatamente as pessoas que às vezes querendo construir uma fantasia no carnaval, para uma festa, para uma celebração, pessoas não negras pintam o rosto de preto numa espécie de afirmação, mas também de ironia. Bom, o certo é que há um movimento chamado blackface que pede que as pessoas não pintem os seus rostos, né, os seus rostos, porque ou a pessoa é daquela cor ou não é. Porém, e isso chegou até o nosso maracatu, né, como alguns críticos trazem, né, que pinta o rosto de preto para esconder. Alguns pesquisadores falavam, né, disso, de que era uma forma de burlar, né, as autoridades, de burlar talvez até esse próprio preconceito, e outros afirmam ser uma maneira de reafirmar essa negritude. Pintar o rosto de preto é dizer que eu sou preto 2 vezes. Eu não quero entrar a fundo nessa discussão, porém gostaria sempre de trazer e de pedir um respeito a essa manifestação que é secular. Tem maracatus aqui no Ceará que estão em atividades há quase 100 anos. Ou seja, é um movimento, é uma manifestação artística da nossa cultura que antecede, inclusive, essa própria luta. Eu acho legítimo, porém é importante demarcar isso, porque os maracatus também reivindicam que possam ter a sua tradição, portanto o rosto
pintado, os reis e rainhas, príncipes, princesas, damas do passo, todos pintados como uma forma de reforçar. Tem um caso que é o contrário disso, que ocorreu no futebol no Rio de Janeiro, voltando ao Rio de Janeiro, né, que acabei de falar desse caso triste de racismo, né, desse racismo estrutural, esse crime bárbaro. No Rio de Janeiro, no começo do século passado, ou seja, quando o futebol estava começando a florescer, o futebol é uma atividade hoje popular, mas não era. O futebol chega ao Brasil através de um inglês, né, branco, e que era um esporte de elite. Era um esporte que só os brancos ricos podiam praticar, porque a chuteira, né, o sapato, era uma bota, na realidade era cara, a bola era cara, não se fabricava esse tipo de material aqui no Brasil. E aí os jogadores começaram, esse esporte começou a se popularizar de uma forma tão rápida, que aí todas as classes começaram a jogar. E o caso emblemático foi o caso do time do Fluminense, que percebendo que a sua elite de torcedores estava desgostosa de ter negros no seu time, o Fluminense, a diretoria do Fluminense sugeriu, e isso ocorreu, deles passarem pó de arroz no rosto dos jogadores, para que eles aparentassem ser menos negros. Ou seja, é o contrário dessa afirmação do negrume do maracatu. Trouxe essa curiosidade porque eu acho importante, porque está na nossa cultura e é também uma cultura do povo, portanto nossa cultura popular, o futebol muito atrelado a essa coisa, né, do carnaval, né? Futebol, carnaval, o Brasil é o país do futebol, o país do carnaval. Voltando para o nosso carnaval, para o nosso maracatu aqui, então esse cortejo de reis negros e negras, reis e rainhas que pintam o seu rosto, que tem um batuque, né? Se vocês pegarem o cortejo do maracatu que sai na avenida, né, nos dias de carnaval, ele tem uma espécie de bateria, como nas escolas de samba, no modelo das escolas de samba, só que com outros instrumentos, né? Então tem grupos que vão trazer as caixas, os tambores, os bumbos, os surdos. Tem outros que vão trazer, além desses, o agogô, os atabaques. Aí dependendo do grupo, né, que aqui a gente chama de nação, né? Então tem algumas nações, né? Tem a nação baobá, né, maracatu, e também tem uma brincadeira que eles fazem com as cartas de baralho, né? O maracatu age de ouro, ou seja, tem uma coisa da realeza, né? Dessa coisa de brincar com as cartas do baralho como reis de espada, né? A própria cantiga que a Elis Regina eternizou. Então eles saem num batuque, e aí muitos pesquisadores trazem, e vocês devem ter acompanhado no vídeo e também nos próximos vídeos que eu vou passar para vocês, que vai trazer um pouco mais de referências, né, do nosso maracatu. O primeiro vídeo que é uma reportagem, e um segundo vídeo que é um maracatu na avenida, que é o maracatu na São Pici, que é um maracatu que nasceu inclusive da troca entre a própria universidade, o curso de pedagogia, alunos, professores, e dentro de um projeto de extensão. E hoje esse maracatu já está nas ruas e já chegou inclusive a ser premiado, porque também no carnaval, como nas escolas de samba no Rio de Janeiro, aqui tem uma votação, tem os jurados, e eles são avaliados enquanto figurino, enquanto evolução na avenida, enquanto a bateria, o batuque, né, a afinação dos músicos, todas as indumentárias, o tempo na avenida, né, tem também um tempo, vocês vão perceber também nesse próximo vídeo que vocês vão assistir. Então assim, eles têm uma potência muito grande e ao mesmo tempo tem uma tradição muito forte. Essa tradição, ela por muito tempo foi garantida e é até hoje garantida por grupos também
ligados aos movimentos, ao movimento, por exemplo, da cultura afro-religiosa, né, dos candomblés, né, que eu também já tinha remetido, dos batuques de Umbanda, né, que aqui no Ceará a gente também chama de catimbó, que em alguns lugares esse nome é tido como pejorativo. Então é nessa grande caldeirão, nessa grande mistura que a gente vai encontrar o maracatu. E aí a última coisa que eu queria trazer nessa relação do maracatu, dos maracatus, é uma grande incógnita e ao mesmo tempo motivo de algumas discussões mais acaloradas, a origem do maracatu cearense. E aí alguns pesquisadores remetem ao Pernambuco, né, como lá foi onde teve o primeiro registro com esse nome. Outros discordam dessa ideia e diz que ambos nasceram em lugares distintos e tiveram a mesma influência, porém um não é descendente direto do outro. Eu não vou entrar diretamente nessa discussão porque a gente não tem a data de nascimento, a certidão de nascimento, né, dessa manifestação. Que a gente tem são registros. E para finalizar, falando em registro, o próprio nome maracatu em Pernambuco foi dado, esse nome foi dado por um branco jornalista que, escrevendo sobre essa manifestação, ele, não sei se de forma pejorativa, irônica ou até sagaz, ele tentou traduzir aquele brocutu, bracatu, 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 que é um pouco da batida do maracatu pernambucano. Ele também, esses batuques, eles vão se modificando no tempo. Bom, só sei que esse repórter, esse jornalista, que era um pesquisador também, ele traduziu aquele batuque, aquele baracutu, paracatu, paracatu, no maracatu. Maracatu, portanto, seria uma palavra que origina-se exatamente do batuque, do som que os tambores e os instrumentos percussivos emitem, né? Então essa é mais uma curiosidade do maracatu, é mais uma informação que a gente está trazendo da nossa cultura. Conheçam, se vierem ao Ceará no período momino, né, no período carnavalesco, vocês vão ter a oportunidade de assistir. Diferente do Rio de Janeiro, aqui é gratuito, você tem arquibancadas montadas na avenida, é feito toda uma preparação, o evento é todo gratuito e vocês terão a oportunidade de assistir o nosso maracatu, que também se apresenta, né, os grupos se apresentam durante o ano como qualquer outro grupo de cultura popular. Então vou deixar vocês com esses 2 fragmentos de 2 vídeos, cada um mais ou menos de 5 minutos. Neles vocês vão ver um maracatu na avenida e o outro vocês vão ver uma reportagem que toca inclusive nesse assunto da origem dessa manifestação. E a própria matéria já traz uma tendência e ele explicita de forma não comprovada realmente, ele traz alguns dados, mas que isso não é pacífico no meio acadêmico, no meio da pesquisa, para os historiadores, mas a própria reportagem fala que o nosso maracatu nasceu do maracatu pernambucano. A gente não quer essa discussão, não quer pensar também nesse revanchismo, nessa disputa, porque eu acho que na cultura a gente tem que se juntar, se unir para fortalecer as nossas tradições, as nossas ancestralidades, as nossas raízes, as nossas histórias, memórias, aqueles que vieram antes da gente, que construíram todo esse patrimônio cultural e material, mas também materializado nos seus figurinos, nos seus conjuntos, né, nas suas agremiações, nos seus blocos e nas suas nações. Pois então, gente, fiquem aí com esses 2 vídeos. A gente se vê
no próximo encontro. Quem não assistiu e queira assistir as outras aulas e as próximas que virão, acessa lá o canal do Instituto Chico Mota no YouTube, vai lá, dá aquele like e, gostando, divulguem aos amigos e vamos juntar nessa roda para que a gente possa falar, brincar e trocar culturas populares do nosso folclore brasileiro, nordestino, cearense, pernambucano, baiano e até mais. Um abraço. Maracatuá de Ouro, o maracatu mais antigo de Fortaleza, com os seus 84 anos de existência, levando a cultura afro-brasileira para o povo. O Maracatuá de Ouro, ele foi criado, né, e fundado no dia 26 de setembro de 1936, pelo então Raimundo Alceitosa, né, o Boca Aberta, né, como era conhecido, que era uma pessoa que sempre gostou da cultura, nas décadas de 20, 30, e ele sempre gostava porque ele participava de algumas atividades culturais em Fortaleza. Participou dos congos, participou das congadas, né, e ele sempre tinha essa aproximação, né, e com isso fez com que ele também era descendente, né, a família era descendente de negros, e ele também, né, tinha essa postura. Claro que foi uma pessoa que brincou não só no Maracatuá de Ouro, como foi fundador, e também brincou em outros maracatus. Então, mas ele, o Raimundo, o fundador, ele teve essa ideia, né, passada também de forma carnavalesca, né, para o carnaval de Fortaleza da época, que só existia só blocos de cordões e escolas de samba, não existia maracatu. Então, o maracatu ele foi convidado para participar do carnaval oficial. Então, assim, que na realidade era um carnaval mais festivo e era ligado aos os diários associados da época. Então, não tinham ainda o apoio, né, da gestão pública da época. Então, depois de um bom tempo é que foi se colocando a participação da gestão da própria prefeitura de Fortaleza. Então, o Ar de Ouro, ele teve esse histórico por ele, Raimundo Alceitosa, e fez com que hoje, né, por todas as crises, problemas administrativos, financeiros, do próprio maracatu, que ele também passou um tempo fora do carnaval, né? E aí o Maracatuá de Ouro, ele ressurge em 70, né, de forma assim com mais pessoas. Porque no início o maracatu entrou no carnaval com 45 pessoas, né? E aí hoje nós temos uma média de 270, 270 pessoas participando do maracatu. Então, esse histórico do maracatu e a sua cronologia de 1936 até os dias de hoje, a gente tem com clareza essa história como uma referência para os maracatus. É evidente que hoje todos os maracatus têm suas origens e têm também as suas peculiaridades individuais para maracatu. Porque o Ar de Ouro é um maracatu tradicional pelo seu histórico e o ritmo, né, do próprio maracatu Ar de Ouro. É um ritmo lento, cadenciado, e tem essa coisa do lamento porque é um cortejo. O mestre do balaio foi meu pai adotivo, né? E eu me criei junto com o maracatu, cresci, me entendi de pessoa, de gente, e hoje eu tive a minha fase de ser o presidente do Maracatuá de Ouro, tentar organizar, tentar resgatar o que estava longe. Hoje está tudo perto no sentido de ter um acervo cultural,
dentro da sua abrangência do Maracatu Arte de Ouro. A minha caminhada dentro do maracatu já vem desde berço, na realidade, né? E quando eu cheguei aos meus 22 anos, eu assumi o maracatu até mais ou menos os meus 29 anos. 29, 30 anos. E hoje, assim, essa continuidade é para fortalecer mais ainda a ideia de dar continuidade, o que os mais velhos sempre diziam: não deixe o maracatu acabar ou deixar só para a memória, ou se não deixar só para o museu, certo? E aí hoje a gente tem esse compromisso. Para mim significa tudo. Significa a vida, o amor à cultura, amor ao próximo, amor de confraternizar, né? Porque o maracatu é uma família, certo? Porque tem os seus altos e baixos. O maracatu ele tem uma complexidade enorme, né? Muitos já foram ao Maracatu Arte de Ouro de faculdade, pública, particular, fazer uma pesquisa sobre como o maracatu sobreviveu e como ele trata as pessoas de forma em que cada um tem o seu espaço. Tá certo? Então o Maracatu Arte de Ouro ele é uma escola de vida, né? Porque tem muitos episódios que a gente acompanha dentro do maracatu de muitas coisas de vida. Maracatu casa, maracatu separa, maracatu tem os filhos que casaram e os filhos vêm, brincam no maracatu, cresce, casa e assim sucessivamente, né, de geração por geração. O Maracatu Arte de Ouro para a Fortaleza foi isso que o Raimundo levou: alegria, né, e a sua convivência com as pessoas. Então o Arte de Ouro, nesses 84 anos de vida, com altos e baixos, né, deixa essa coisa que o maracatu não é meu, o maracatu é do povo, né? E é para o povo, é do povo, mas também para o povo ver, assistir e participar. Quem assiste aos desfiles do maracatu se encanta com a beleza dos trajes, ritmo musical e personagens do maracatu. Mas talvez você não saiba que essa tradição, bem conhecida aqui no estado, veio lá do Recife. O ano era 1936, quando o primeiro bloco de maracatu invadiu as ruas de Fortaleza para mostrar ao público toda a irreverência de uma cultura ainda desconhecida pela população. Maracatu que veio de Recife e ganhou suas próprias características. Porque em Recife o maracatu é ligeiro, né? E aqui não, ele é lento. Por que ele é lento? Porque inventaram carregar uma cesta na cabeça com produtos daqui da terra, né? Então botava frutas, né? Abacaxi, essa coisa toda. E o balaio transformou-se numa coisa muito pesada. Então não era possível dançar esse ritmo rápido. Então foi aqui que fizeram o mesmo ritmo sendo lento. Então eles adquiriram esse ritmo próprio. E foi assim que surgiu o primeiro maracatu, As de Ouro, seguido por Rei de Paus e Leão Coroado, blocos que tinham exclusivamente homens como integrantes. Era um bloco composto de homens, todos vestidos de saia, com a cara e as mãos pintadas de preto, né, para imitar os negros, como se foram negros, mas eram todos compostos brancos. E tinha a rainha do maracatu, que era
um cidadão bem alto, que morava até no Joaquim Távora, na Visconde do Rio Branco, e ele se caracterizava também, todo pintado de preto. Com o passar dos anos, muita coisa mudou. Os maracatus foram ganhando novos elementos, mas parte dos seus brincantes continuam pintando o rosto de preto e contando histórias bem conhecidas do povo, como a que será contada pelo maracatu Vozes da África. Peço agô, mas não peço licença. Sou índio, sou negro, sou quilombola. Então, quando a gente diz esse agô, agô é um termo muito utilizado na religião de matriz africana quando se pede licença ao ancestral, quando se pede licença ao orixá, que é esse deus mitológico, né, dos iorubás. Então, quando a gente pede agô a esses ancestrais, esses deuses, mas a gente não pede licença à intolerância, a gente não pede licença a esse povo que está aí, né, discriminando, que é contra as minorias, que é contra o povo negro, essa matança de mulheres, esse feminicídio. Então a gente leva esse não para a avenida. Para dar conta de todo esse enredo, a produção por aqui está a todo vapor. Vozes da África tem muita história para contar, dessa tradição carnavalesca que completará 40 anos em novembro. O Voz da África ele surgiu no dia 20 de novembro de 1980 por um grupo de intelectual, tendo à frente o jornalista Paulo Tadeu, né, Isidoro Santo, Maristela Holanda, Augusto e outros mais, né, se reuniram e criaram um maracatu diferente, um maracatu diferenciado, teatralizado, fazendo com roupas luxuosas. E quando foi em 81, esse maracatu saiu na avenida, né? Ele foi fundado em novembro, e no carnaval de 81 ele já foi contemplado como campeão do carnaval de 81. Um amor pelo fazer o maracatu que a dona Lúcia conhece bem. Foi com a influência da neta que ela conheceu o Vozes da África. E essa história já tem 10 anos. A gente trabalha, a gente se esforça. A gente dá o melhor que a gente pode para apresentar para o público na avenida. A gente sente aquela satisfação, aquele prazer, né, de ter realizado aquele sonho da gente e se mostrar também para o público. E depois de passar pelas costureiras, os moldes das fantasias vêm para o processo de construção, que é feito pelas mãos do Sérgio, que também é bailarino, né, e monta todo esse figurino aqui, como vocês podem ver. Sérgio, como que é, né, juntar cada pecinha dessa, tá montando esse figurino, né, uma coisa que vocês já veem na mente ou já é orientado para ser desse jeito? Vem com o projeto do carnavalesco, que ele faz todo o desenho, aí passa para uma das costureiras e vem aqui para os aderecistas. E aqui a gente vai ter a criatividade de montar tudo para ir para a avenida. E nunca mais deixar meu mar. Eu vou ficando por aqui. Assiste agora o Trem Bala com as notícias do futebol, outras informações, Jornal da Cultura, primeira edição, 13h, e ainda Jornal da TVC, 6h30 da noite. Uma ótima tarde para você, a gente volta a se encontrar amanhã. Até lá!